Fala turma, quem tá falando sou eu, Danilo Ferrari, criador do canal Enriquecendo, o único canal que você enriquece de verdade. Turma, é o seguinte, vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, tá? O que me fez criar esse canal. Turma, eu invisto há 6 anos, tá? Há 6 anos eu comecei no mercado financeiro, comecei investindo em Oi e Saraiva, tá? Eu não vim direto pro mercado de criptomoedas, até porque até então eu não conhecia o mercado de criptomoedas, mas comecei pela bolsa. Então, eu investi eu fiz o meu primeiro aporte em bolsa, das empresas interessantes, até porque eu sempre tive na minha mente, cara, se eu quero enriquecer, né, dentro da bolsa, utilizar ela para me gerar patrimônio pro longo prazo, é importante que eu compre empresas muito baratas e vendo elas caras. Então, em quais empresas que eu pensei? Essas aí mesmo, Oi e Saraiva. Cara, eu comecei com Oi e Saraiva, foram os meus primeiros aportes. Em 2 semanas, Oi caiu 50%, cara, foi animal aquilo dali, vi meu patrimônio ir pra baixo, aquele dinheiro que eu tinha acabado de aportar e que na época pra mim era muita grana. Então eu pensei, caramba, eu preciso entender mais, eu preciso estudar, e eu vi que o que eu sabia, o que eu achava que eu sabia até então, não era o suficiente para o longo prazo. Então eu tive que utilizar de outras métricas que se chama cursos, tive que fazer vários cursos para me aprender o que era bolsa, o que era mercado financeiro, quais eram suas ramificações e de que forma as pessoas ganhavam dinheiro investindo em bolsa. E na verdade não é só comprando barato e vendendo caro. Existem outros derivativos, outras ramificações ali que te possibilitam também ter ganhos exponenciais no curto, médio e longo prazo. Óbvio que, se tratando de curto prazo, riscos, né, os riscos que você vai ter ali são maiores, até porque você vai aportar em coisas que a volatilidade muitas das vezes são altas, né, e os riscos são maiores do que você pensar no longo prazo, mas a minha mentalidade sempre foi de longo prazo, então eu iniciei no mercado financeiro, né, investindo para o longo prazo, comprando ativos, comprando ações, e até hoje eu ainda tenho minha carteira ali de longo prazo, e nada faz com que a minha cabeça e minha mentalidade de buy and hold mude. Até porque eu acredito que os melhores frutos eles são colhidos de época em época. Não adianta eu tentar colher frutos que eu não plantei ou frutos ainda verdes, né? Porque o gosto não vai ser o mesmo gosto do que eu colher eles maduros ali na época certa. Então eu comecei criando, né, alguns tipos de operacional dentro do mercado, maneiras como eu iria olhar para fundamentos, olhar para o curto prazo, olhar para o médio prazo, e comecei a desenvolver ali indicadores que mediriam, né, que deixariam mais claro uma visão para mim se o mercado estaria vendo um ciclo de alta ou um ciclo de baixa. Até porque eu aprendi em um dos cursos que eu fiz que o mercado ele é cíclico, e como ele é cíclico, eu sei que sempre vai existir oportunidades de comprar mais barato empresas que normalmente são caras e vender elas mais caras. Essa era a métrica que eu sempre utilizei ali e ainda utilizo até nos dias de hoje. Só que eu não posso olhar somente para preço, eu preciso olhar para algumas coisas que a gente chama de fundamento, né? Eu preciso olhar os fundamentos, governança. Existem outras características que eu preciso olhar ali antes de eu efetuar uma compra. Aqui eu tô no gráfico, né, do Bitcoin. Ele estava aberto já, então eu falei, vou deixar enquanto eu vou contando um pouquinho da minha história pra galera. Então, turma, comecei a investir, a carteira ali nos primeiros anos deu uma rentabilidade ali de 23, 24%. Óbvio que era superior sim o que o Ibovespa tinha dado, né? Porque, pô, se você tiver uma carteira, ela não conseguir concorrer com o Ibovespa, com o índice Ibovespa, alguma coisa tá errada ali, você fez uma compra errada. Então, eu sempre fiquei com rentabilidade superior ao Ibovespa, mas nada comparado ao mercado de criptomoedas. Os meus primeiros aportes em criptomoedas começou há 3 anos atrás, tá? Comecei comprando Bitcoin, Ethereum, as cripto que normalmente, né, as pessoas que vão por mercado de cripto começam comprando. Então ali eu comecei a diversificar entre altcoins, coloquei a mesma estratégia, né, que eu colocava e que eu coloco para o longo prazo em ações, né, ações, fundos e empresas que me rendem dividendos, de maneira que eu não me exponha a situações côncavas, né? Danilo, o que seria uma situação côncava? Eu vou desenhar aqui só para ficar claro para vocês. Uma situação côncava seria basicamente isso aqui. Eu tenho limite de ganho, né? Naquela operação que eu entrei, eu tenho um limite de ganho, ou seja, se eu ganhar, eu ganho 30%, mas se eu perder, né, eu tenho um limite ali, por exemplo, 80, 100, 200%, mas se eu perder, eu perco absolutamente tudo que eu tenho e ainda posso ficar devendo. Então, eu utilizo da estratégia de que quando eu entro, né, em qualquer ativo, em qualquer cripto, eu tenha
o círculo ficou um pouco errado aqui, mas que eu tenho uma situação convexa, né? Aquela situação que se eu perder, eu perco o que eu investi, mas se eu ganhar, cara, eu ganho. Não exista, né? Na verdade, eu me coloco em situações que não existe um limite de ganho pra mim. Isso aí é um negócio que você deve colocar no seu dia a dia, porque eu vejo muitas pessoas se colocando em situações côncavas em que elas têm que arriscar muito mais do que elas ganham, na verdade, do que elas estão ganhando. E se o seu pensamento é de longo prazo, obviamente, cara, você não vai ficar preocupado com uma volatilidade, com uma queda que ocorre normalmente num dia normal de pregão. Como o mercado de cripto é um mercado, né, de 24 horas durante 7 dias por semana, eu preciso entender que é normal esse mercado ter, né, pontos ou dias muito voláteis, quedas muito bruscas, assim como altas muito bruscas. Por esse motivo eu sempre digo, cara, não se deixe levar pela euforia, né, do mercado naquele momento. Muitas das vezes, pô, o Bitcoin agora há pouco bateu 29 mil dólares, agora já tá 45, indo pra 46 mil dólares, né? A gente tá aqui, voltou pra 42, perdão, tô com o gráfico aberto e nem observei. Estamos em 42, mas ele vem numa máxima aqui de 45 mil dólares. Caramba, isso é muito volátil, né? Aqui eu tô no gráfico de 1 hora, se vocês observarem aqui, ó, em 1 hora ele saiu lá dos 40 mil dólares e foi aqui pra 42 mil dólares. É muito volátil? É. Por esse motivo não dá pra você ser uma pessoa muito eufórica, porque o preço caiu muito, eu vou comprar. Na bolsa eu posso te enumerar diversos ativos que caíram, todo mundo entrou com muita euforia, o ativo não voltou, porque fundamentos ele vale muito mais do que preço. E eu costumo dizer que o Bitcoin hoje, numa análise mais criteriosa, ele tem características de ativo, já disse isso aqui outras vezes no canal, que ele tem características de reserva de valor, por conta da escassez, por conta da descentralização com que o ativo seja muito bem precificado. E no momento quando ele está caindo, é um momento que certamente muitas pessoas ali já realizaram lucros, sai das suas posições, né? Grandes baleias saem das suas posições, fazendo com que o ativo tenha uma queda naquele momento e outrora ele recompre aquele ativo ali barato. Então, turma, essa foi minha jornada, ser investindo, né, em ações, ativos que têm por si só menos volatilidade e que já se provaram no tempo em relação à bolsa. Óbvio que eu já tive perdas, é normal, mas a minha estrada como investidor já tem 6 anos que eu faço esse tipo de compra dentro dos mercados financeiros, né? Eu gosto de diversificar, eu utilizo isso também em criptomoedas. Lá no meu Instagram eu posto conteúdo diariamente falando de gráficos, falando inclusive de trades que eu pego vez ou outra, né? Eu sempre gosto de separar um pequeno percentual da minha carteira ali que não vai me fazer falta para me fazer algum tipo de operação um pouco mais arriscada. Nada tão alavancado, mas algo que me renda algo interessante ali no dia a dia. Então, turma, se vocês quiserem saber mais, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, que você vai lá pro meu Instagram, lá eu posto conteúdo diariamente. E aqui eu tô começando agora a postar esse tipo de conteúdo, né? Falando um pouco do mercado financeiro, falando um pouco das situações que eu já vivi na prática, né? Já passei aí por quase 3 crises e o que eu aprendi com essas crises. Então lá no meu Instagram eu posto conteúdo diariamente. Antes de mais nada, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, cara, comente aí o que você tá achando dos vídeos e espero que tu tenha aprendido, cara. Não se exponha a situações onde você tem mais a perder, se exponha a situações onde você tem mais a ganhar e que se você perder, você perde apenas aquilo que você já tinha colocado para risco, tá? Até o próximo vídeo, beijo no coração das lindas e até mais. Tamo junto, gente!